Fala pessoal, Max aqui falando. Vou fazer uma demonstração aqui da ferramenta Datadog, uma das ferramentas líderes de mercado quando o assunto é APM, monitoramento de aplicação, de performance de aplicação. Então, essa demonstração ela é bem objetiva, é um overview da ferramenta e no decorrer aí eu farei mais vídeos entrando mais no detalhe em cada um dos módulos aí que sejam pertinentes, tá? Então, aqui, dando um overview sobre a ferramenta Datadog, é uma plataforma SaaS, tá? Para monitoramento de infraestrutura, de aplicações, de logs, a experiência de usuário, a parte de segurança também. Então, é uma ferramenta SaaS e é modular, então necessariamente eu não preciso ter cada um desses módulos que a gente está vendo aqui no menu, tá? É baseado na necessidade, na demanda de cada respectivo cenário e ambiente. Então aqui eu já estou olhando um dos módulos que é o módulo de dashboards e aqui dentro a gente já pode observar as informações que o Datadog consegue trazer para a gente, tá? Então aqui é um dashboard de exemplo de um e-commerce e nesse e-commerce a gente já pode visualizar algumas informações interessantes que a gente consegue extrair, como por exemplo o tempo médio que está sendo gasto no checkout, a gente consegue olhar por aqui, nesse determinado intervalo que eu estou visualizando a informação, uma porcentagem de carrinhos abandonados ali também, a quantidade de checkouts que não foram completos e assim por diante, só para ressaltar e destacar que a gente olha aqui para visão de negócio também, não somente para a parte técnica das informações. Mas entrando um pouco mais a fundo aqui, a gente pode ver a partir daqui já alguns dos conceitos fundamentais ali da observabilidade, que são ali informações voltadas ao APM, né, os seus respectivos traces, a parte de métricas também de infraestrutura, a gente pode observar aqui também esse high level aqui nesse dashboard, e também a parte de logs para dar contexto aqui às informações e correlação com as métricas de infraestrutura e os traces de APM. Então, cada uma das integrações que a Datadog possui, a gente vai falar de integrações em seguida, já vem com diversos dashboards que são construídos por padrão, né? A gente não precisa ter que criá-los, eles já vão vir prontos, chamados de out of the box, e isso já ajuda a gente a iniciar a utilização da ferramenta, porque eu não vou ter que construir todo o ambiente de monitoração, de observabilidade, eu já vou ter muitas informações construídas ali para mim, só sendo populadas no momento que eu começar a utilizar. Então, falando um pouco de um outro módulo aqui, que é a parte de integrações, aqui dentro do Datadog, a gente vê aqui Integrations, a gente vai ser direcionado já para a tela com todas as integrações disponíveis no ambiente. Atualmente, o Datadog tem mais de 600 integrações disponíveis, essas integrações vão desde cloud providers, ferramentas de comunicação, de banco de dados e muito mais. Então, olhando para cloud providers, por exemplo, como a Azure, a gente está vendo aqui que a gente tem a integração global com a Azure ou com algum serviço específico. A gente pode clicar aqui para ter algumas informações sobre overview, como eu configuro, as métricas que eu vou extrair, juntamente com dashboards, e os monitors, né, que são os alertas que eu posso já usar como recomendação. Desde Azure até a AWS também, eu vou ter as informações disponíveis para isso. Se for uma outra cloud, como, por exemplo, a Google Cloud, também tenho ela disponível aqui para fazer a integração e é mais ou menos a mesma ideia, tá? Então isso também não fica restrito só aos cloud providers, como eu disse, se eu tiver alguma ferramenta de comunicação que eu queira fazer algum tipo de integração para alarmística, por exemplo, ou notificação, como o Teams, eu tenho aqui também integração disponível, um Slack e assim por diante. Então são mais de 600 integrações, cada uma dessas integrações já vão vir com diversos dashboards por padrão e já vão passar a enviar métricas para o SaaS Datadog, para o nosso ambiente aqui que a gente for trabalhar nele, tá? Então isso falando de integrações. Essas integrações são uma das formas de enviar os dados para o Datadog, mas a gente também consegue enviar via agente, por exemplo, e a gente vai entrar um pouco aqui na parte de infraestrutura para falar um pouco mais sobre isso. Então, eu venho aqui no módulo muito fluido, aqui a navegação muito simples, tá? A gente vem aqui em infraestrutura e a gente já vai ser direcionado para o respectivo módulo de infraestrutura. Aqui, neste módulo de infraestrutura, é legal comentar que a Datadog fornece ali uma visão high level da infraestrutura, tá? Seja infraestrutura de hosts ou de containers, e a gente consegue ter nesse mapa, que é o host map, uma informação de uma forma colorida, né, com essa escala de cores do respectivo consumo, utilização ou média que eu quero saber aqui, se for referente à minha CPU, ou seja, referente à memória, ou qualquer outra métrica que eu esteja ingerindo aqui na plataforma. E a partir daqui também, a gente já começa a olhar um conceito que é bastante utilizado dentro do Datadog, assim como nas clouds, que é o conceito de tags, né, de tagueamento. Então, eu vou olhar aqui, eu vou mudar a minha visão de host para containers, eu vejo todos os containers que eu tenho nesse ambiente. Já está sendo utilizada uma tag aqui, que é a tag de zona de disponibilidade, que não está configurada nesse ambiente, então ela não está surtindo efeito, eu posso removê-la e passar a utilizar as tags
que vão me ajudar a ter alguma organização aqui na minha visualização. Então, por exemplo, eu quero separar os meus containers com base nos respectivos times. Posso clicar aqui e eu vejo cada um desses times e quais são os containers atrelados a ele. Posso adicionar até mais granularidade a essa divisão, a essa organização. Então, por exemplo, eu posso olhar por Short Image e eu vou ter mais uma granularidade aqui dentro. Então, olha aqui também que está fazendo essa segmentação. E assim por diante, tá? Eu posso olhar isso tanto para a parte de infraestrutura de hosts, de containers. Por exemplo, se eu quiser ver isso, como fica sendo exibido para hosts, eu posso mudar novamente aqui para hosts e definir aqui a respectiva tag que eu quero ter visibilidade. Então, por exemplo, Instance Type, eu vejo quais são os tipos de instância desses meus hosts, né? E eu posso adicionar também aqui mais granularidade. Então, eu posso olhar, por exemplo, para a zona. E aí eu vou ter mais granularidade sendo separado de acordo com a zona que cada instância, tipo de instância está, tá? Então essa é uma visão, um exemplo do que a gente consegue trazer com a parte de infraestrutura, tá? Só um overview no formato de high level. E aí eu já consigo ter consumo de CPU sendo exibido para mim com base nessa coloração, essa escala de cores que está aqui abaixo, e a gente já consegue ter uma visão mais rápida do que está acontecendo no meu ambiente. Beleza, isso falando da parte de infraestrutura. Vamos entrar um pouco na parte de APM aqui, a parte de core aqui da ferramenta, tá? Então vamos entrar direto para a parte de Service Map. Aqui, nessa parte de Service Map, a gente consegue ter uma visibilidade dos meus serviços e como eles se comunicam, tá? Então aqui ele vai mapear automaticamente, com base nesse meu ambiente, ele vai mapear automaticamente as dependências dos meus serviços, né? Eu posso observar se tem algum tipo de dependência com algum tipo de problema. É muito útil para troubleshooting também aqui, porque eu já vou ter algo visual e vivo aqui sendo alterado de acordo com o que for acontecendo no ambiente. E assim como tudo na plataforma, é muito fácil a navegação, a fluidez das informações é sempre direcionada nos módulos, então a partir daqui eu consigo navegar para a parte de logs, então eu posso ver todos os logs relacionados a esse meu serviço Web Store. Eu posso ir também para a parte de monitors, né? Eu quero ver todos os monitors, ele está vermelhinho ali, tem algum monitor, algum alerta que está trigado, digamos assim. Ou eu posso ir direto para a parte de hosts, onde eu estava lá na parte de host map, para ver qual é a infraestrutura que sustenta esse meu serviço. Então, a partir daqui eu já consigo ter toda essa facilidade de navegação, de correlação entre as informações. Mas eu vou direto para a parte de traces relacionados a esse serviço. Então, eu clico aqui em ver todos os traces relacionados. E aí eu sou direcionado para a parte de APM Trace. A partir daqui, eu já estou vendo especificamente os traces relacionados a esse serviço, que eu isolei ali na visão anterior, e novamente é utilizado o conceito de tags. Então, a partir daqui, a gente pode ver que foi definida que aquele meu serviço está no ambiente de produção, e ele está evidentemente selecionado aqui também, então a tag de serviço é o meu serviço Web Store que eu acabei de isolar. E a partir daqui a gente já começa também a ter diversas informações chaves, né, algumas métricas como quantidade de requisições na minha última hora, né? Então veja aqui essa quantidade de requisições, os erros que foram acontecendo e os seus respectivos status code também, a latência com base em percentis, também eu posso ter ali essa visibilidade desde aqui na plataforma, tá? Então o Datadog aqui ele coleta 100% dos traces dos últimos 15 minutos. E aí a gente consegue filtrar especificamente com base nisso e navegar com uma fluidez aqui para todas as informações que eu preciso consultar. Então, por exemplo, tá? Para poder isolar essa minha visão, eu estou olhando aqui para uma visão mais ampla, estou vendo os erros, estou vendo os status ok também. Eu vou definir aqui que eu posso definir tanto as tags aqui no meu campo de pesquisa ou aqui pelas minhas facetas do lado esquerdo, tá? Que são alguns filtros. Então eu posso isolar aqui por erro. Lá em cima ele já adicionou a tag de erro, a gente pode observar ela aqui. Eu posso adicionar mais algum parâmetro aqui para a minha pesquisa ficar ainda mais específica. Então eu vou colocar um tipo de erro específico, e eu vou olhar para o pagamento indisponível, esse erro específico aqui. Então eu adicionei mais granularidade, agora os traces eles estão mais específicos, né? Eles estão olhando especificamente para a parte de pagamento que está indisponível no meu checkout. Evidentemente, né? E aí a gente está aqui olhando todos os traces dos últimos 15 minutos que estão com esse respectivo problema desse respectivo serviço. E a partir daqui eu consigo clicar em algum desses traces, tá? Para poder observar essa informação no detalhe, fazer um drill down nessa informação. Então a gente pode ver que aqui está sendo exibido o Flame Graph, que é uma visão detalhada dessa transação e como cada um dos serviços responderam durante essa transação, durante cada operação, tá? Então aqui na parte do checkout eles consultam o Mongo ali, a gente pode ver que houve essa operação também aqui, e aí como o trace é distribuído, ele obtém esse contexto global aí para eu poder consultar como ocorreu essa chamada. E aí eu posso, a partir daqui também, assim como nos outros módulos que a gente navegou até aqui, a gente pode ver todas as informações relacionadas a essa operação, tá? Então, por exemplo, a parte de logs, posso ver especificamente nesse meu trace ID que eu estou consultando, foi injetado aqui na parte de log, quais foram os logs que foram escritos durante essa operação, e notem que conforme eu vou passando por cada um deles, ele vai andando no meu Flame Graph lá em cima, de acordo com a respectiva operação que ele está relacionado. E aí eu vou tendo todo esse contexto. A partir daqui também eu poderia consultar as informações, as métricas de infraestrutura também, e eu posso olhar também especificamente para os meus erros, né? Então eu não preciso ter que ficar procurando em plataformas separadas, eu posso ter aqui na minha tela todos os erros sendo exibidos, e aí eu consigo
observar do que se trata esse problema, por que eu estou tendo tanto problema nesse meu ambiente. E um desses erros que a gente pode observar aqui é um erro numa API de pagamento, que teve o limite excedido. Notem aqui, eu tinha 1000 chamadas nessa API, esse limite foi excedido, e eu tenho que tomar essa ação, que é entrar em contato com esse e-mail de suporte para poder aumentar o meu limite de chamadas nessa API, para eu poder ter esse serviço restabelecido de pagamento. Eu poderia, a partir daqui, fazer algumas outras análises, né? Mas como o Datadog já isolou para mim a parte de erros, com base nas minhas tags que eu fiz a consulta, eu já consigo ser mais assertivo nesse troubleshoot. A gente acabou de ver um exemplo de um troubleshoot que a gente consegue fazer aqui dentro da plataforma, tá? Então, muito legal, muito tranquilo de fazer essa navegação, é muito fluida aqui dentro, tá? Muito fácil. A gente tem uma curva de aprendizado aqui dentro muito rápida, porque a ferramenta é intuitiva e correlacionada. Se eu quiser, por exemplo, entrar na parte de logs no detalhe a partir daqui, acho que é legal também, a gente pode clicar aqui, tanto na parte de Log Explorer, para poder ter essa navegação direcionada para a parte de logs, tá? Ou até pelo próprio menu aqui do lado esquerdo, eu vou ser direcionado para os logs. Então, aqui entrando mais especificamente nos logs, tá? A gente, como tudo que o Datadog ingere, a gente consegue também fazer aqui algumas consultas baseadas em tags em cima de tudo que está sendo ingerido pelo Datadog. Então, diferentemente de outras ferramentas que a gente precisa aprender ali, query languages, ficar escrevendo essas query languages específicas para poder consultar a informação que eu preciso, aqui dentro do Datadog, a consulta ela será feita da mesma forma que eu mostrei até aqui, que são com base nas tags, tá? Então eu vou seguir na mesma linha de raciocínio, então eu vou olhar para o meu serviço de Web Store, eu vou olhar para os erros desse meu serviço de Web Store, e aí, novamente, não estou escrevendo nenhum tipo de query language específica, né? A pesquisa mesmo, a consulta, ela é feita com base nessas tags, e isso facilita também as minhas consultas, tá? Então, eu olhei aqui para a parte de erros, então, tem algumas visões interessantes aqui dentro da parte de logs, que são a parte de transações, a parte de campos aqui de fields, e também a parte de padrões, que é legal comentar, que a gente consegue observar a partir dessa opção, padrões comuns de erros aqui, tá? Que conforme eu estou isolando aqui para a parte de erros, eu posso clicar aqui em padrões e eu vou olhar, sem ter que ficar identificando log a log, eu posso olhar para minha última hora, por exemplo, quais foram os logs de erro que mais aconteceram no meu ambiente. Então, eu consigo olhar para alguns padrões aqui que estão ocorrendo, e aí eu consigo ver o que está acontecendo, tá? E se um problema estiver acontecendo agora mesmo, né, por exemplo, a gente pode olhar para a visão de Livetail e ser informado conforme cada log for sendo ingerido ali de erro. Então a gente vai ter essa visão aqui detalhada também com o Livetail do Datadog. Tá? E isso é muito interessante também porque eu não preciso também, novamente, olhar uma outra ferramenta de log, olhar um tail ali no serviço ou num host específico. Eu posso centralizar essa minha gerência junto com a minha parte de infraestrutura, com a minha parte de aplicações e aí o log como centralizador também dessa gerência. Tá? Isso é bem interessante de comentar. Então, a partir dos logs também, eu poderia já navegar para... Você estava um monitor, né? Um alerta baseado em algum log que foi escrito aqui no meu ambiente. E aí é que a gente pode entrar também a falar da parte de monitors, né? Então eu tenho aqui a parte de monitores dentro do Datadog, que são os alertas. Aqui dentro dos alertas no Datadog, basicamente a gente tem diversas opções para poder criar um alerta, seja baseado em algum contexto de log, alguma informação de log que eu queira ser alertado, seja baseado em algum host específico, tá? Que está reportando para o Datadog, ou alguma métrica, né? Aquela classe, monitoramento que a gente tem ali, alguma porcentagem ou alguma quantidade definida que eu considere aceitável. A partir de X quantidade eu já posso receber algum tipo de warning, e a partir de a quantidade de Y eu quero receber um alerta específico ali. Então eu também tenho essa opção. E também com o Datadog a gente tem aqui a parte de anomalia, que é legal comentar. Aqui essa parte de anomalia, com base no aprendizado do ambiente, né, ele vai montar ali um mapa como se fosse uma curva de segurança, que a gente pode olhar do lado direito, e aí com base que tiver pico para cima, para baixo, né, eu não vou ser alertado, porque ele vai aprendendo com o decorrer do tempo, que é um comportamento normal desse meu serviço que eu estou monitorando. E aí se tiver alguma anomalia de fato que fuja do meu dado histórico, e aí sim eu vou ser alertado. Então esses são exemplos de monitors que a gente consegue criar também aqui na plataforma, a caráter de overview. A gente vai fazer algumas apresentações, alguns vídeos demonstrando cada módulo desse no detalhe, tá? E aí a gente entra com mais informações mais deep, tá? Mas mais ou menos isso aqui é a apresentação do Datadog, uma ferramenta muito interessante, não é à toa que é uma das líderes de mercado, então é muito poderosa e a gerência fica unificada num único painel, isso é muito legal de comentar. Então, se houver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários e a gente pode também trocar experiências aí nos próximos vídeos, que a gente vai entrar mais nos detalhes aí de cada um desses módulos que a gente falou, tá? Obrigado, pessoal, um abraço.